Irmãos, boa noite, a paz do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí com você, na sua casa, no aconchego do seu lar. E nós neste momento, juntos, nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor, que é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Todo louvor pertence ao Senhor, e nós estamos aqui porque nós devemos a Ele somente o louvor. Ele é o nosso auxílio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, é Ele a quem louvamos. E nessa noite nós temos uma motivação até especial, estamos recebendo novamente aqui a vida da Gabriela, depois de um período distante, recuperando da sua enfermidade, lá do seu acidente, e nós louvamos ao Senhor, porque mais uma vez Ele foi fiel, e Ele é sempre fiel, e Ele nos dá novamente. Eu fiquei muito surpreso essa semana quando ela me ligou, mandou um recado e disse: olha, eu já estou disponível, se quiser me escalar. Eu dei glória ao Senhor, porque eu vim orando por essa recuperação, por esse momento, e neste momento então eu pude perceber quanto Deus é fiel na vida do seu povo. Deus é fiel na minha vida, Deus é fiel na vida dessa equipe, e é fiel aí na sua casa também com você. E por isso nós cantaremos juntos: Deus é fiel, pois Ele sempre foi e sempre permanecerá fiel para com as nossas vidas. Antes, porém, diga para o Senhor: Senhor, obrigado por Tua fidelidade aqui dentro da minha casa. Obrigado, Senhor, pela fidelidade que o Senhor tem com os meus irmãos, com a minha igreja, com o pastor dessa igreja. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem estado com os meus pais, com a minha família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mantido emprego. Ó Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado esperança para aquele que está passando por dificuldades. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Glória ao Teu nome. Toda a glória sejam dados ao nome do Senhor, sempre, sempre e eternamente. Deus é fiel. Em meio a tantos problemas que vivemos, Ele permanece fiel para com as nossas vidas. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Em meio a muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Cheia de alegria aos meus lábios e o meu coração de louvor, assim vou descansar, sim eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor, assim vou descansar, sim eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel,
Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, ó Pai, na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Nos momentos tão difíceis que vivemos, o Senhor continua ao nosso lado, Pai. Aleluia. Coloca fé dentro dos nossos corações. Coloca fé dentro do coração dos teus filhos, ó Pai, que te louvam nesta hora. Porque o Senhor continua sendo fiel. E o Senhor também continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus. Ainda que todas as coisas falhem, ainda que muitas coisas não deem certo, o Senhor continua sendo bom para conosco. O Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas. Sempre foi e sempre será o nosso único e verdadeiro Deus. Aleluia. Senhor, aleluia, aleluia, Senhor. Vamos viver tudo o que aprendemos no Senhor. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, glória ao Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor. O Senhor continua sendo bom para comigo, benevolente aqui na minha casa. O Senhor nunca me abandonou, o Senhor sempre esteve presente. Glória ao teu nome. Aleluia. E é por isso, Senhor, que eu posso cantar com toda a segurança do meu coração e com toda a convicção que há em mim, que tu és um Deus supremo, soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Um Deus que merece toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, pois toda a glória pertence a Ti, ó Deus supremo nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor, soberano em glória. Toda adoração sejam dadas ao Teu nome, Senhor.
soberano ao Senhor. Soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável. Tu és maravilhoso, Senhor. Em tua majestade, Não há outro, Senhor. não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, Deus supremo soberano em glória, Tu és, Senhor. és incomparável Tu és maravilhoso, Senhor. em tua formosura, és incomparável em tua majestade, Não há outro que se compare a ti, Senhor. não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Obrigado, Senhor. Não há outro, Senhor, no céu, na terra e em lugar algum que se compare a ti, ó Pai. Nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque nós estamos próximos, muito próximo desse Senhor, Deus Todo-Poderoso, e Ele está próximo de nós. Glória ao teu nome, Jesus. Toda glória a ti pertence, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de louvor e adoração ao teu nome, Pai. Que esse louvor, Senhor, possa chegar, Senhor, diante do teu trono de graça com um aroma suave, como, Senhor Jesus, algo que agrade ao Senhor, que agrade aos teus ouvidos e agrade ao teu coração. Que o Senhor possa se agradar do louvor que sai da boca dos teus filhos, Senhor Jesus, que entoaram louvores a ti agora. E nesses momentos, Senhor Jesus, que precedem, ó Pai, a pregação da tua palavra, que o Senhor continue falando, Senhor Jesus, aos corações dos teus filhos, falando aos nossos corações, ó Pai, e que a partir do momento que o Senhor falar conosco, falar com a tua igreja, que haja uma mudança de vida, Senhor, que haja uma mudança, ó Pai, de comportamento, uma mudança por completo, ó Pai, em todos os sentidos da nossa vida, Senhor. Que possamos viver uma vida de devoção ao teu nome, uma vida de louvor a ti, pois só tu és digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Tudo na graça? Como é que vocês passaram a semana aí na presença do Senhor? Espero eu, não é? Deus nos abençoe depois do louvor agora, nos hinos cantados, com a ministração da sua palavra. Então vamos aí, quarta-feira, os avisos, né? Quarta-feira
nós temos a nossa reunião de oração a partir das 20 horas. Na sexta-feira temos o devocional e no domingo nós voltamos aqui para o culto de louvor e adoração às 19h30. Eu quero agradecer os irmãos que continuam sendo fiéis com seus dízimos, com as suas ofertas. O irmão Rafael, como sempre, vai colocar aí na sua tela a conta bancária da igreja, o banco, para que você faça o seu depósito sempre em amor, sempre em temor ao Senhor, e que Ele continue abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida e tudo que cerca o teu coração. Obrigado, Deus, pelos irmãos que permanecem fiéis nesse tempo difícil e que têm sustentado a tua igreja com amor, com zelo, nunca esperando nada em troca, sempre por amor. Então, que a tua graça esteja sobre eles e que os dízimos e as ofertas também em adoração subam com aroma suave às tuas narinas. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É a nossa oração em o nome poderoso de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor hoje no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém. Dá-nos a tua graça, bom Deus, na ministração da tua palavra, e dirige-nos através do teu Espírito Santo. Somos totalmente dependentes de ti e da tua graça para esse momento tão importante para a igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há alguns anos, quando eu digo alguns anos, eu digo muitos anos, irmãos, muitos anos, quando eu fui pastor na Igreja Batista El Shaddai de Pirajuí, antes dela ser Betel. Isso aí já tem mais de 25, 26 anos, quase chegando nos 30. E nós íamos para aquela cidade, nós pegamos uma igreja que tinha no seu rol de membros 120 membros, e por assuntos diversos, desentendimentos diversos, houve uma grande divisão na igreja e sobraram só 18 pessoas. Foi nesse contexto que eu cheguei em Pirajuí para pastorear aquela igreja. E eu me lembro que nós tínhamos uma meta. Nós precisávamos levar o Evangelho de Cristo por alguns motivos que nos é sabido até hoje. Primeiro, as pessoas precisam ouvir para ser salvas, libertas. Elas precisam aprender a glorificar o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus. E elas também precisam aprender sobre o dia do juízo, o dia em que todos os homens estarão diante do Senhor para prestar conta de todos os seus atos. E foi com essa intenção que nós começamos a evangelizar aquele bairro. E o bairro era bem grande. Eu me lembro que nós saíamos com um grupo, naquela época, de irmãos, de jovens, bastante numeroso. Íamos de casa em casa e entrávamos nos bares. Chegamos um dia até a parar um jogo de futebol para ministrar a palavra do Senhor. Mas o que acontecia com a igreja era algo salutar. A igreja ia crescendo, ia se desenvolvendo.
E todos os fins de culto, quando eu regressava para Bauru, geralmente eu regressava sozinho, porque as 18 pessoas que estavam na igreja na época, elas me ajudavam com esse evangelismo. Até fizemos um evangelismo na penitenciária de Pirajuí durante 3 anos. E depois de 3 anos, 8 almas se converteram, se batizando ao Senhor. Mas quando eu voltava para Bauru, eu vinha cantando louvores ao Senhor, eu vinha glorificando o nome do Senhor por aquele dia, pela presença do Espírito Santo. E muitas vezes olhando para o céu, aquele céu límpido, muitas vezes cheios de estrelas, eu tinha a percepção que Cristo ia voltar. E eu tinha a percepção que o carro ia começar a subir, mas no arrebatamento o carro não sobe, né? Mas parecia que eu ia subir. Tamanha era a presença de Deus na minha vida, no meu coração, naqueles dias. E havia uma intensa, imensa alegria no meu coração, pela certeza que havia em mim, de que eu iria comparecer diante de Cristo, não para ser julgado, mas para ser recebido. Para ser recebido nos portais eternos do Senhor. Se você não viveu ainda essa experiência com Deus, você ainda vai viver. Se você é companheiro de Cristo, amigo de Cristo, se envolve com Cristo, uma hora dessas você vai ter esta experiência tremenda, de que parece que você está a um passo da glória eterna. As estrelas parece que ficavam maiores, o céu se agigantava, e eu começava então a louvar, a cantar, a chorar na minha viagem. Quando eu percebia, eu já tinha passado o pedágio. Eu falei, obrigado, Senhor, porque o Senhor guiou esse carro. É assim, irmãos. Quais são os sentimentos que rodam o nosso coração quando você pensa em juízo de Deus? Quando você pensa que um dia você vai estar face a face com Ele. E esse dia não demora a chegar. Não demora a chegar. Nós participamos aqui, alguns irmãos da igreja participaram da conferência online do seminário Martin Busser. E na palestra do pastor Franklin Ferreira, falando sobre a volta de Cristo, ele traz uma ideia extremamente avassaladora e tremenda. Quando ele cita 5 sinais sobre a volta de Cristo, ele diz que os 5 sinais já se realizaram. Até a proclamação do Evangelho sobre toda a terra. Até a janela 10:40 ele citou. Porque ele diz que o Evangelho não vai ser ministrado individualmente, mas para as nações. O que vai acontecer agora é um aumento volumoso desses sinais acontecendo até que Cristo volte. Então, a volta de Cristo é iminente. Ela está por um triz. Está por um triz. E nós devemos estar atentos aos acontecimentos que estão ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo diante de nós. Devemos refletir sobre esta pandemia, sim. Devemos refletir sobre ela. É de Deus? É do diabo? É da China? De onde é esta pandemia? Pastor Augusto Nicodemos, ele diz que os 3 estão envolvidos nisso. A China, o diabo e Deus no controle. Mas nós devemos estar atentos a isso e procurar viver esses dias de quarentena com temor. Com temor ao Senhor. Talvez nós não tenhamos mais a oportunidade, como estamos tendo, de voltar a temer o nome do Senhor e guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. Este aqui é um mandamento geral, é uma fala geral.
Mas um pouco antes, no capítulo 11, quando Salomão fala de julgamento, de estar na presença do Senhor, ele se direciona diretamente para os jovens. E ele diz assim: alegra-te, jovem. No 11:9, na tua mocidade, alegra o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então ele diz: olha, você é livre, pode usar da sua liberdade. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque nem todas as coisas lícitas que eu posso fazer agradam a Deus. Pelo contrário, são pecaminosas. E Salomão cita coisas aqui que alegram a carne, que satisfazem o nosso eu, satisfazem a nossa vida social e humana que vivemos neste mundo. Mas saiba de uma coisa: um dia todos nós compareceremos diante do trono de Deus. Me lembro também de uma palestra do pastor Fernando Henrique, falando para um grupo de jovens sobre o mesmo Salomão, quando ele cita três buscas de Salomão na sua vida, para satisfazer os anseios da sua carne, a satisfação pessoal do seu coração. Ele procura na riqueza, ele procura nos livros, numa biblioteca sem fim, e depois ele procura também nas mulheres. E em tudo isso ele se regalou. Mas o fim de tudo foi depressão e tristeza. Ele percebeu que tudo era vaidade, vaidade das vaidades. O seu dinheiro era vaidade, a sua literatura era vaidade, suas mulheres eram vaidade. E o que sobrou então da sua vida? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto sim é relevante, isso sim é importante. Então nós estamos vivendo um tempo em que Deus está nos dando a oportunidade de nos voltarmos para Ele. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido irmão: pandemia não salva ninguém, pandemia não restaura ninguém, pandemia não liberta ninguém, pandemia não faz nova todas as coisas. Isso só Jesus pode fazer pelo poder da sua cruz. Então, o que é que me preocupa nesses momentos que a igreja está vivendo? Aonde não há a comunhão congregacional, presencial, todos estão nas suas casas, muitos isolados, muitos aquietados e muitos até com medo de morrer. Pânico, medo tremendo. Crentes, hein? Crentes, com muito medo. O que eu penso nisso? Que a pandemia por si só, esses momentos por si só, não vão mudar a vida de ninguém. Quem é fiel vai permanecer fiel. Quem não é fiel vai permanecer infiel, porque pandemia por pandemia vai todo mundo continuar sendo a mesma pessoa. O que é importante então nesses momentos? O importante nesses momentos é eu dobrar os meus joelhos diante do Senhor e clamar: Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, dá-me a intenção no coração de guardar os teus mandamentos. Dá-me, Senhor, o desejo do temor, da reverência a Ti. Dá-me, Senhor, a vontade de novamente voltar a respeitar a Ti. E respeitar a Ti, ter temor a Ti, respeitar a Ti, é respeitar a palavra, é voltar à palavra,
é voltar a dar a importância devida da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Então, amados, nós precisamos voltar ao temor da palavra. O que a palavra diz? Quais foram, até antes da pandemia, as dificuldades que você teve em relação à palavra? Se você não se dobrar diante do Senhor, depois que passar, elas vão continuar sendo um problema na sua vida. Elas vão perdurar durante toda a sua vida. Então vou dar um exemplo prático para você. Se até antes da pandemia você tinha mágoas com alguém, você não suportava olhar para a cara de alguém, mesmo sendo seu irmão em Cristo na igreja, e você entrou nessa pandemia e não tentou consertar isso com o seu coração com Deus, isto é um sinal de que não há temor no teu coração, de que não há temor a Deus. Procure esses momentos em que você está retirado para tratar isso na sua alma. Isso é temer a Deus. É colocar esse sentimento diante de Deus e pedir: Senhor, por favor, na tua infinita graça e na tua infinita misericórdia, me perdoa, me tira esse sentimento faccioso que perturba a minha alma e as minhas próprias entranhas. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Então você vai estar mostrando temor, e você vai automaticamente estar guardando um dos mandamentos do Senhor mais essenciais: amai ao próximo como a ti mesmo. Amais uns aos outros em amor. Isso é temer a palavra, irmão. Se até antes da pandemia você tinha problemas de tentações sexuais, ou você se deu ao luxo de praticar alguma coisa, e durante este tempo você não se consertar com Deus, isso vai te perseguir, e isso vai mostrar que você não tem temor, você vai continuar sendo o mesmo. Então dobre os seus joelhos diante do Senhor e clame a Ele: me transforma, me redime, me muda, Senhor. Porque isto é fato, irmão, isto é fato, está escrito na palavra. O fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Um dia compareceremos diante da sua presença. Diante da sua presença. Quais são as coisas que têm mais valor na sua vida? O que é que você tem como prêmio? O que é que nós temos assim como algo insubstituível? Lembre-se que Paulo, por temor a Deus, por guardar os seus mandamentos, ele considerou tudo lixo. Tudo que ele achava que era de boa fama para ele, status para ele, ele refugou, ele deixou. Ele abandonou, ele não cultivou justiça própria no seu coração. Então, amados, você pode ter todas as riquezas do mundo, você pode ter todo o conhecimento científico do mundo, eclesiástico do mundo, filosófico do mundo, você pode ter todas as mulheres ou todos os homens, você é mulher, você pode ter toda a riqueza do mundo, mas se você não temer a Deus e guardar os seus mandamentos, você estará perdido. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo na nossa vida, nós precisamos de Cristo no nosso coração, na nossa mente, fluindo nos nossos poros, no nosso suor, batendo junto com o coração, percorrendo o nosso corpo, como o sangue percorre o nosso corpo. Nós precisamos de Cristo, irmãos. Logicamente que isso será sempre um grande desafio, sempre um desafio. Porque Deus trará a juízo toda a obra e a tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.
O seu coração pode guardar coisas de mim, da igreja, dos homens, mas de Deus, jamais. Jamais. Eu gostaria de indicar uma leitura para você. Falei desse livro domingo passado, acho que foi, né, Rafael? O Peregrino, de John Bunyan. Você pode até abaixar no seu celular. A minha esposa baixou essa semana para ler de novo. Ela já leu 3 vezes esse livro. Ela mostra a caminhada de um cristão, primeiro com um personagem que chama fiel e depois com um personagem que se chama esperançoso. E a caminhada mostra todos os desafios, todas as tribulações, todas as investidas do reino das trevas naquele peregrino, para ele não chegar na porta da cidade maravilhosa. Da cidade maravilhosa, Jerusalém, não é Rio de Janeiro, não, é Jerusalém. Viu, Keren? É Jerusalém. Estou falando Keren porque ela está ali com o Rafa, viu, irmãos? Não estou falando para ela lá na casa dela. É Jerusalém. E você vai perceber que só com uma decisão firme e inabalável, nós poderemos chegar às portas de Sião. Só com uma convicção profunda de conversão, de que eu estou em Cristo e Cristo está em mim, porque senão a caminhada nos pregará peças e nos arrebatará da mão do Senhor Jesus Cristo. Não se engane, meu irmão, nós precisamos de uma firme convicção de conversão, de salvação em Cristo Jesus, o Senhor, para nós vencermos as procelas. Existe um hino que a gente canta, que diz assim: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Mas tem uma parte desse hino que às vezes a gente canta, nem sabe o que é aquilo, irmãos. Está cantando só. Diz assim: quando vier a intensa escuridão, não temerá o meu coração. Você tem ideia do que é uma intensa escuridão no reino das trevas? Uma pandemiazinha dessa. Pandemiazinha, irmão, pelo amor de Deus, me entendam em relação. É lógico que eu não estou chamando a pandemia de pandemiazinha, gripezinha. Eu estou falando em relação aos terrores das trevas. Ela não é nada. E ela causa tanto embaraço e tanta ansiedade. Imagine a intensa escuridão vindo sobre nós. Falando em escuridão, diz que vinha a escuridão sobre a terra 3 dias. Veio. Eu não vi, só se foi à noite, quando eu estava dormindo. Mas imagina o desespero, irmão. Deus está mostrando quem é crente e quem não é crente nesses dias. Há uma fala de Jesus, nós estamos chegando ao fim, que você sabe de cor e salteada. Ela diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele, muitos estão nele, mas apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação. E olha que interessante o fim do pensamento em Cristo. E poucos são os que encontram. Para o caminho largo e espaçoso, Cristo fala:
muitos entram por ele, porque ele está à vista, ele é fácil de se enxergar, é fácil de adquirir. Mas quando ele fala do caminho estreito e apertado, o caminho de espinhos, ele diz: poucos entram, porque poucos o encontram. Aleluia, Deus. Então, esse é um desafio. Você já encontrou o caminho apertado e estreito? Ele já foi revelado por você, pelo Espírito Santo de Deus. E nesta caminhada alucinante, no caminho largo, você olhou e viu o caminho estreito, e viu que mesmo ele sendo apertado, mesmo ele sendo difícil, cheio de espinhos, ele tinha um resplendor da glória de Deus. E você entrou por ele, e a sua alma se satisfez naquele que é Senhor e Salvador. Amados, nós vivemos tempos difíceis, de corrupções, de bandidagem, de violência, de falsos profetas, de falsos apóstolos, de homens sem misericórdia, de homens sem compaixão nenhuma ou alguma. O seu problema não é a pandemia. O seu problema é aqueles que querem continuamente te fazer menosprezar a palavra. Esse é o nosso maior problema. Aqueles que querem te separar da palavra. Aqueles que têm conversas lisonjas, adornadas, mas que não mostram a cruz de Cristo, o poder de Cristo para cancelar pecados. Que em nome de Jesus, diante das coisas que estão no mundo, mesmo porque a pandemia não vai tirar o desejo seu de ser rico, o desejo seu de ter conhecimento, o desejo seu de satisfazer o apetite da carne, ela não tem esse poder. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Concupiscência da carne, concupiscência do mundo e a soberba da vida. Eles vão continuar sendo nossos inimigos com pandemia e sem pandemia. Então, dentro da pandemia, eu ainda estou diante desta verdade. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, toda obra. E aí tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aproxime-se do Senhor nesses dias. Hoje já saiu um decreto, viu, Rafael? Até o dia 31 de maio, você sabe como que funciona isso, né? Mas já está determinado que cultos na igreja só dia 28 de junho. Nós temos 50 dias ainda. 50, irmãos. Dia 31 de maio, nós não vamos estar liberados para vir para a igreja. 28 de junho, são quase 50 dias ainda. Então aproveite esse tempo e se conserte com Deus. Volte a temer a Deus. Porque nós vamos correr um risco muito grande com todo esse tempo longe da igreja, de acharmos que não precisamos mais dela. Deixar todo o temor a Deus, ao Senhor. Então, queridos, mais uma vez, tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos, e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar. Eu quero te louvar, Deus, por mais este momento na Tua presença.
Tu sabes, ó Deus, que as palavras se tornam limitadas diante da complexidade dos corações, das mentes e dos pensamentos. Ajuda-nos, Deus, na nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos fiéis, temendo e tremendo diante de Ti. Que a Sua glória seja vista sobre as nossas casas, sobre as nossas cabeças. E o poderio de Satanás que jaz neste mundo maligno não apostate o nosso coração nesse tempo de isolamento. E que o Teu Espírito nos dirija e continue nos dirigindo em toda a verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. E a igreja diz amém, glória a Deus, fica na força do Senhor. Uma ótima semana para todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.